A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Hoje vamos falar em 2 Samuel 18, do 1 ao 18, onde o tema é o da Bíblia, a morte de Absalão. Porque se a gente plantar flores, a gente colhe um jardim lindo. Mas se plantar espinho, vai colher tempestade, né? Quando a gente não serve a Deus, erramos muito. Do passado, Deus não lembra de nada. Ele jogou no lago do esquecimento. Agora, a partir do momento que se serve a Deus, aí é outra história. Eu me assusto quando eu vejo um crente dizer assim, fulano não merece nada, ou fulana. Ué, você não lê a Bíblia, não? Quem lê a palavra de Deus sabe que a partir do momento que a gente serve a Deus, nós somos uma nova criatura. Se a gente lutamos para andar com verdade, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5, 17. Vamos ler mais a Bíblia para não falar bobagem, né? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. 2 Samuel 18, do 1 ao 18. O rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu em grupos de 1000 e em grupos de 100 e colocou oficiais para comandá-lo. Então mandou que saíssem 3 grupos, um comandado por Joabe e outro Abisai, irmão de Joabe, e a mãe deles era Zeruia, e outro por Itai, da cidade de Gate, e o rei disse aos seus homens, eu também irei com vocês. Veja o que é estratégia de guerra. Foram feitos 2 grupos para andar com os generais, né? Para saber ali administrar a guerra, porque tudo nós temos que fazer com ordem e decência, tudo tem que ser feito com inteligência, né? Eles responderam, o senhor não deve ir. Se formos obrigados a fugir, ou se os inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles. Mas o senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que o senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro. Ele disse, olha, o senhor não vai, porque a meta deles é matar o Senhor. E era mesmo. E ele disse, para eles o senhor vale mais do que 10.000 de nós. Quer dizer, uma coisa que os oficiais disseram, com muita seriedade, com palavras fortes, foi, se matar soldados nossos. Ele não disse se a gente vai morrer. Sabe o que é isso? Palavra de crente é sim, sim, não, não. Mesmo ao meio a uma guerra. Sabe que vamos ser vitoriosos. Ontem eu ouvi da irmã, a esposa do pastor, a irmã Sueli, quando ela disse, a gente ora e somos vitoriosos, e é verdade. Independente das lutas. E eles aqui disseram, eles não disseram se matar algum de nós. Não, eles se matar os nossos soldados. Porque palavra de crente é com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é com fé que a gente somos vitoriosos e vitoriosas. Amém? Eu farei o que vocês acharem melhor, respondeu o rei. Então ficou ao lado do portão, enquanto os seus soldados saíam marchando em grupo de 1000 e de 100. Às vezes é necessário, ele ficou na porta do seu palácio, na porta da cidade, né? Ele ficou ali no portão e os soldados saíram marchando. Marchar é seguir em frente, marchar é ir adiante. E ficar no portão, muitas vezes é necessário ficarmos reservados, falar pouco, ter poucos amigos, né? Saber o que fala, com quem anda. Tudo isso faz parte de um homem e de uma mulher de Deus. Ele deu o seguinte ordem a Joabe e a Abisai e a Itai. Se vocês gostam de mim, trate o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. Eu disse 2 tropas, não foi, foram 3, né? 3 oficiais. E ele pediu uma coisa que não tinha como ouvir, né? Davi era no mínimo para ficar em silêncio, porque ele sabia que aquela guerra, todo aquele tumulto foi criado por Absalão. E Absalão não ia mudar, já estava bem claro, já tinha aprontado muitas, né? Então ele, como um pai, e se entende a dor dele, mas era melhor ele ficar em silêncio. Existem coisas que o silêncio faz toda a diferença. Não fale bobagem, porque uma situação dessa não tinha como ele evitar.
E a Bíblia diz que a gente não pode ser bom demais nem ruim demais, porque a gente se destrói. Está lá em Eclesiastes 7,16. Eu vou ler isso no final. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo, lutou contra eles na floresta de Efraim. Os soldados de Davi derrotaram os israelitas, foram derrotados terrível. E foi derrota terrível. 20.000 homens foram mortos naquele dia. A luta se espalhou por toda aquela região e morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha. Com certeza, quando se está numa luta, tem consequência. Tem dor, tem tristeza, tem medo. Mas vá adiante. Nada de baixar a cabeça. Porque crente, servo de Deus fiel, ganha as vitórias. Veja que aqui era muita luta. Porque quando a gente está na luta, mas o nosso grande general de guerra é o Senhor. Hoje as nossas armas não é arma para sair matando ninguém. As armaduras de Deus. Está lá em Efésios 6, do 10 ao 20. Buscar, orar, adorar. Capacete da salvação, coraça da justiça, escudo da fé. A preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A minha arma e a tua é essa. Mas somos mais do que vencedores. De repente, Absalão se encontrou com alguns dos soldados de Davi. Absalão ia montado numa mula e, ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa no carvalho, no galho. Ficou presa no galho. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Ele tinha uma cabeleira linda, né? Que ele até cortava o cabelo de 2 em 2 anos, de tão belo que era. Mas o Senhor sabe criar a situação. O Senhor sabe como destruir o inimigo. E ali ele ficou preso de cabeça para baixo e a mula foi embora. Já era o agir do Senhor. Porque Deus faz o que não é, Ele faz ser. Ele traz à existência o que não existe. Ele faz coisas lindas. Lembra daqueles soldados, o povo de Faraó, quando entraram com suas carruagens no mar e o Senhor desbaratinou as rodas das carruagens? Agora ele usou os cabelos de Absalão. Deus é tremendo. Um dos homens de Davi viu Absalão e disse a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Joabe disse: você viu? Então por que não matou aquele ali mesmo? Eu teria dado a você 10 barras de prata e um cinto. Mas o homem respondeu: mesmo que o Senhor me desse 1000 barras de prata, eu não levantaria o dedo contra o filho do rei. Nós todos ouvimos o rei ordenar ao Senhor a Abisai e Aitai: vocês gostam de mim? Tentem, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Se eu tivesse veja, viu? Aí o soldado disse isso: eu não posso fazer isso. Mas o soldado não fez isso, não era porque ele não queria a morte de Absalão, não. Ele era um simples soldado. Os generais fazendo isso era outra coisa. E ele foi dizer a pessoa certa. Porque com certeza o rei mandava matá-lo. Mas o general eles estavam ali para proteger o rei. E eles eram os cabeças da guerra. Se eu tivesse desobedecida e matado Absalão, o rei saberia disso. Ele sabe de tudo. Ele quiser a fofoca corre rápido. E o Senhor não me defenderia. Ele quis dizer: se eu fizesse isso com Absalão, eu morreria. Né? Ele estava certo. A gente tem que saber onde a gente fala, o que a gente fala e onde a gente está. Um homem inteligente ou uma mulher inteligente faz isso. Aí eu digo que tudo que penso, eu já fui assim. Perdão a expressão, é burrice. Não vou perder mais tempo com você, disse Joabe. Então Joabe pegou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão enquanto ele ainda estava vivo e pendurado no carvalho. Ele foi morto pela pessoa certa. 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Porque quem começou foi Joabe. A Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. Chegou a hora de Absalão. Aí Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta e as suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Porque ali o foco tinha acabado, né? A corneta foi tocada para acabar a guerra. Como tem aquelas cornetas lá em Apocalipse que era para iniciar, né?
em Apocalipse, quando vai ter o grande dia do julgamento. Nossa corneta hoje é louvor. Nossa corneta hoje é ficar de pé como os soldados de Cristo. E ele, como general, ele vence as nossas lutas. Aleluia. Eles pegaram o corpo de Absalão e o jogaram numa cova funda na floresta e o cobriram com uma enorme pilha de pedras. Então todos os israelitas fugiram, cada um para a sua casa. Quando ainda vivia Absalão, construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome, e deu o seu próprio nome no monumento, que até hoje é conhecido como o monumento de Absalão. Veja o que ele fez para o seu fim mesmo, né? Porque não adianta ser esperto e ficar falando das pessoas e fazendo tudo que desagrada a Deus. Aqui em Provérbios 6, 16 até o 19, você vai ver tudo que Absalão era. É exatamente tudo que Deus detesta. Provérbios 6, do 16 ao 19. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e o que não pode tolerar: olhos orgulhosos, língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressa para fazer o mal, testemunha falsa que diz mentira e as pessoas que provocam brigas entre irmãos. Absalão era tudo isso. Terminou morto debaixo de um monte de pedra, porque o que se planta se colhe. A Bíblia diz: quem faz suas covas nela cai. Para terminar, que é Eclesiastes 7,16, porque Absalão pediu para ser gentil com seu filho. Davi pediu para ser gentil com seu filho. Não tinha como. O mal tem que ser eliminado. Se você tem que tomar uma atitude, eu também, tem que ser tomada. Se aquele local não dá, vai embora. Porque fulano é ruim porque ele se afastou de grandes amigos. De jeito nenhum. Palavra de crente é sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. E quando a gente pode se prejudicar e quer ser bom demais, olha o que diz Eclesiastes 7, o 16. Por isso não seja bom demais, nem sábio demais, porque você irá se destruir. Então eu vou ficar no lugar que eu vou me destruir só porque algumas pessoas querem? Por isso eu sou ruim, eu sou uma crente ruim? Não. A gente tem que tomar atitude. Isso é mulher, homem, é dono de casa. Você que é dono do seu lar não toma uma atitude, fica servindo de capacho para os outros. A palavra de Deus diz: ou bom demais ou ruim. Por isso não seja bom demais, nem sábio demais, porque você irá se destruir. Se não tivesse matado Absalão, Davi seria destruído por ele. Então é tolice, né? A gente tem que ter atitude de servo do Senhor. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.